E agora vamos ao mínimo múltiplo comum, que é o mais conhecido por todo mundo e que despenca na prova. Bom, o menor múltiplo comum de dois ou mais números, diferente de zero, ele é chamado de mínimo múltiplo comum desses números. Usamos a abreviação MMC. Exemplo, consideremos os números 3 e 4 e escrevamos alguns dos seus múltiplos. Teremos então o 0, o 3, o 6, o 9, o 12 e assim por diante, certo? E aí, vamos escrever os múltiplos de 4 também, olha lá. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. E aí o que ele fez? Ele encontrou a intersecção desses dois conjuntos. Ou seja, os números comuns destes dois conjuntos. Olha só, o 0, por exemplo, ele é um número comum. Aí ele descobriu que o 12 é um número comum entre os dois. O 24, o 36 e assim por diante. E aí ele descobre que o mínimo múltiplo comum é o 3 e o 4. De 3 e 4 é 12, tá bom? Por quê? Reparem, olha o que ele descobriu. Ele descobriu que existem números comuns que são múltiplos destes dois, certo? E aí, dentre esses números comuns, ele descobriu qual que é o menor, que é o 12. Este é o conceito de mínimo múltiplo comum. E aí, vamos para o mecanismo para tirarmos o mínimo múltiplo comum. Vamos pegar aqui os números 2 e 3, só para ver como ele descobriu que o mínimo múltiplo comum daqueles números do slide anterior é 12. Então ele pegou 2 e 3, aí ele pegou o menor fator primo possível, que divide um dos dois números. Agora não precisa dividir os dois números ao mesmo tempo. O mínimo múltiplo comum, você pode dividir apenas um dos números que você está tirando o mínimo múltiplo comum. Então 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aí o que eu faço com esse número que ele não é divisível por 2? Eu repito ele na linha de baixo. E aí eu vou para o próximo fator primo, porque o 2 já não é capaz de dividir nenhum dos dois números. O próximo número é o 3. 3, o 1 dividido por 3 vai dar 1 mesmo, eu repito o número. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aí acabou porque temos 1 e 1 aqui. Aí 2 vezes 3 é igual a 6. Opa, pessoal, cometi um erro aqui. Na verdade, eu tirei o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 e não dos números que estavam no slide anterior, me desculpem. Mas enfim, deu certo a conta aqui, tá bom? Eu vou tirar outro mínimo múltiplo comum para a gente entender melhor, para vocês fixarem melhor isso. Então vamos tirar agora o mínimo múltiplo comum de 10 e de 15. Qual será o mínimo múltiplo comum de 10 e 15? Vamos lá. O primeiro fator primo é o 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 15 dividido por 2 não dá. Eu repito o número. E aí o próximo fator primo, capaz de dividir somente um dos números, é o 3. 5 dividido por 3 não dá. Mais 15 dividido por 3 dá. Eu vou ter 5 aqui. E o próximo fator primo é o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí o meu mínimo múltiplo comum é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o meu mínimo múltiplo comum de 10
e de 15 é igual a 30. E como você vai diferenciar problemas que envolvam mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum? Como eu falei no começo desta aula, o examinador não vai pedir para você, tire o máximo divisor comum de 2 números, ou tire o mínimo múltiplo comum de 2 números, porque o problema vai ficar muito fácil. Ele não quer saber se você sabe tirar o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum. Ele quer saber se você sabe utilizar essas ferramentas para resolver problemas do dia a dia. E aí, como que ele vai apresentar esses problemas para você, então? Então, no caso do máximo divisor comum, geralmente o problema vai pedir para dividir algum valor em partes iguais. Então, o examinador pediu para você dividir alguma coisa em partes iguais, você pode pensar num jeito de aplicar o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum? Geralmente o problema pede para achar a próxima repetição de um evento, ou ele pode também perguntar de quanto em quanto tempo algum evento se repete, ou algo que remeta a essa ideia. Então vamos resolver alguns problemas para vocês entenderem do que nós estamos falando. Vamos lá. Nosso primeiro exercício é esse. Hoje, as pessoas A e B, vamos chamar essas pessoas de André e Bruno. André, só para nós visualizarmos melhor esse problema. E B é o Bruno. Então hoje, André e Bruno estão de folga do trabalho. Sabendo-se que André tem folga de 6 em 6 dias e Bruno de 4 em 4 dias, e que a folga dos dois coincide sempre a cada X dias, pode-se concluir que o valor de X é. Olha só, pessoal. Então, todo exercício de matemática funciona assim. A interpretação, o entendimento do problema é 80% da resolução do problema. Os outros 20% geralmente são continhas. São aplicação de alguma regra, alguma operação mecânica. Mas 80% do problema é o entendimento. Você precisa entender o que o examinador está pedindo de você, o que ele está cobrando de você. Então vamos lá, vamos ler de novo. Hoje, André e Bruno estão de folga do trabalho. Sabendo-se que A tem folga de 6 em 6 dias e Bruno de 4 em 4 dias, e que a folga dos dois coincide sempre a cada X dias, pode-se concluir que o valor de X é. Então o que ele está querendo? Ele está querendo saber de quantos em quantos dias a folga dos dois coincide. E aí o que nós falamos lá no slide anterior? Vamos voltar lá para o slide anterior. Só para vocês visualizarem. Olha só. O problema no MMC aqui. O problema pede para achar a próxima repetição de um evento ou algo que remeta a essa ideia. E o que ele está pedindo naquele problema? Ele está querendo saber de quantos em quantos dias que a folga de André e Bruno coincidem. Olha só que legal, pessoal. Você já sabe que o examinador está querendo que você utilize o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então vamos tirar o mínimo múltiplo comum para chegarmos à resposta. Então, André, folga de 6 em 6 dias, e Bruno, de 4 em 4 dias. Tiramos o mínimo múltiplo comum desses dois números, eu vou ter 2. 6 dividido por 2, eu vou ter 3. 4 dividido por 2, eu vou ter 2. Ainda dá para dividir. Então, 2. 3 dividido por 2 não dá. Repito o número.
2 dividido por 2 dá 1. Próximo fator primo é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Repito 1. Acabou nosso problema. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, as folgas de André e Bruno ocorrem a cada 12 dias. Olha só que fácil, pessoal. Olha só que tranquilo isso. Basta vocês identificarem o que o examinador está pedindo e aplicar aquele mecanismo que mata o problema. E pode ter certeza, pessoal, vai ser sempre a mesma coisa. Sempre que o problema for de mínimo múltiplo comum, ele sempre vai questionar pela repetição ou pelo próximo evento. E sempre que ele falar do máximo divisor comum, ele sempre vai pedir para você dividir alguma coisa em partes iguais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal, dando um like ou compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado!